Cumprimento o povo de Deus com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Jeová, a paz de Deus para todos. Irmãos, mais uma vez eu quero estar compartilhando aqui com os irmãos uma palavra da parte de Deus. Nas minhas meditações, eu lembrei-me do capítulo 40 do livro do Gênesis, quando a sua epígrafe fala a respeito de José, e de José na prisão interpreta dois sonhos. Você vê, né? Sonhador, Deus dava ali sonhos, mas ele não interpretou. Todos conhecemos da história, todos nós sabemos da história do ocorrido da vida de José. Muitos pregam, ministram no tocante que José contou sonho e tal. É tanta coisa, irmãos, mas o que me chamou mais a atenção foi quando ele estava na prisão. Sai da casa dos pais, dos seus pais, amando do seu pai, para ir até o encontro dos irmãos. Os irmãos jogam ele numa cova, tiram ele da cova, vendem para mercadantes, e essas pessoas os levam como escravo até o palácio. Até aí, né? Palácio. Mas foi entrado no palácio, ou tido no palácio como escravo. Pois bem, e agora a Bíblia disse, todo mundo conhece da história, por qual foi a causa que levou a trancafiar José na prisão. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. Se o teu sonho, o Senhor já tinha dado um sonho a você, e buscaram apagar ou destruir o teu sonho, mas se o Senhor deu, se o Senhor já escolheu, se o Senhor já achou graça, é tempo de ficarmos confiantes naquilo que o Senhor nos acreditou em sonhos. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Não importa o dia, a hora, a data, o local, está na mão dele, está sob os cuidados dele. É porque para um determinado tempo. E todas essas, eu costumo dizer que Deus cria situações, e aí está uma das situações. Deus coloca José na prisão, permite que coloquem José na prisão. Mas o que me chama a atenção é que quando José estava na prisão, o capitão da guarda achou graça em José, e também já deu a credibilidade a José de uma tal forma que ele pergunta, e o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse e estiverem muitos dias na prisão. Por que isso? A Bíblia vai relatar aqui que dois copeiros, ou seja, e aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei e o padeiro contra o rei, o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os dois eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados, estavam tristes, estavam atônitos por conta dos sonhos. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estava no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações,
Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro moço seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como lhe brotando, a sua flor estava como brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e tomava as uvas e as espremia do copo de Faraó, e dava o copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então José disse: dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Aí, para não ficar lendo, que todos conhecem a história, mas o que me chama a atenção, que no seu capítulo 23, seu versículo 23 do capítulo 40, de número 40, assim, o copeiro Mô, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Aleluia. E o copeiro Mô, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. E tem momentos, irmãos, que passamos sem decepções. Cidade pequena, muitas das vezes as pessoas esquecem de nós e ficamos queixosos. Mas aqui eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, na data deste dia, dizendo que você pode até estar esquecido pelo homem, mas saiba que você está sendo lembrado por Deus. A vaga que surgiu na interpretação do sonho, era para o copeiro servir a Faraó. Já o outro, o padeiro, era para ser enforcado. Então tinha surgido uma vaga, né? Uma vaga de padeiro. Como José tinha pedido ao copeiro para não esquecer dele, para lembrar-se dele, nessa vaga aqui, o copeiro não lembrou. Neste momento, acredito eu que na cabeça de José disse: misericórdia, interpretei o sonho para o homem, dei alegria para ele, incentivei ele, aconteceu o fato e ele esqueceu de mim. Surgiu a vaga e ele não me tirou daqui. Mas o que Deus está preparando para você não é o homem que vai lembrar, é Ele, é Deus, é Deus. E a Bíblia diz que agora o rei, ele sonha. E aí o copeiro lembra de José. Aleluia. Aleluia. E foi daí que acontece a história, e quando José é levantado como um governador, porque ele interpretou o sonho do rei. Aí o copeiro lembrou. Tem coisas que não é bom você estar cobrando, porque quando Deus quer fazer, ele usa quem ele quer na terra para fazer. Faz-me lembrar, irmão, de Asaf. Todos conhecem a história de Asaf, no seu Salmo 73, quando ele diz que os pés dele quase se desvia. E eu já narrei um vídeo aqui falando a respeito de Asaf, que ele, embora aposentado, morando na periferia, mas o coração dele ardia, porque ele sentia o desejo de estar louvando a Deus, de estar pregando, de estar cuidando da casa do Senhor, de estar ministrando louvores a Deus, e agora aposentam ele, tiram ele da circulação. Mas ele no seu aposento, lá na periferia, com toda vergonha, mas pela madrugada ele clamava ao Senhor. Clamava ao Senhor. E eu já narrei esse fato aqui, do qual ele canta um dos louvores, que ele diz: porque está abatida a minha alma, porque está aflito dentro de mim. Espere somente em Deus, espere somente em Deus. Aleluia. E conta o fato que nesse dia que ele clamou tanto pela madrugada, porque ele só clamava de madrugada por conta da vergonha, chega lá um convite do rei Salomão
além de inaugurar o templo do Senhor, ele iria ser o maestro dos levitas e ainda iria fazer o hino para a inauguração. Os homens não esqueceram. Os homens esqueceram dele, aposentaram dele. Mas no tempo certo Deus fez Salomão lembrar de Asaf. A Bíblia relata também, irmãos, que quando a família de Saul, tragicamente, terrivelmente, foram abatidos, ficou um dos netos, filho de Jonatas, chamado Mefibosete, quer dizer vergonha. E quando vai correndo a sua ama, a menina que tomava conta dele, correndo, o menino cai do colo dela e por isso fica aleijado de ambos os pés. Assim narra o fato. E eu não sei se foi por conta de vergonha, por conta de tristeza, que não é fácil. Você está num patamar e de repente vinha uma catástrofe e destruir tudo. Uma coisa que você pensava que tinha bem para toda a vida, de repente vem uma tragédia dessa forma e destrói, acaba com a família, acaba com sonhos, acaba com tudo e levam ele para Lodebar. Mas a Bíblia diz que quando Davi ele começa a reinar, no coração de Davi ardia e um dia ele diz: tem alguém da parte de Saul que eu possa lembrá-lo dele? Para os que estavam em volta, achou que se tivesse alguém da parte de Saul, automaticamente iria tomar o trono de Davi, porque era de passar de pai para filho, a sucessão era esta. E aí todos aqueles disseram assim: olha, nós não sabemos, mas conhecemos um que conhece, chamado Ziba. Mas quando Ziba se apresenta para Davi, Ziba disse: eu conheço um, mas não se preocupe. Está aleijado, está lá em Lodebar, aleijado, vivendo igual mendigo. Davi só queria saber se tinha alguém, porque Deus fizera lembrar. Aleluia. Talvez alguém está perguntando sobre você e alguém está dando a informação errônea, dando informação da sua vida, dando informação falando mal. Mas Deus não quer saber o que se passa de mal com você. Ele quer saber que quer te abençoar, porque o tempo chegou. Aleluia. Chegou o tempo do Senhor abrir a porta, chegou o tempo do Senhor se levantar, chegou o tempo do Senhor te exaltar, chegou o tempo do Senhor fazer você conhecido, porque foi assim com José, foi assim com Asaf, e com Mefibosete não foi diferente. E a Bíblia diz que Davi diz assim: arruma as carruagens, aleluia, vá buscar Mefibosete. E aí narra o fato que a carruagem para na porta, aleluia, lá em Lodebar. E diz para Mefibosete: o rei Davi mandou te buscar, o rei mandou te chamar. Eu quero dizer para você nesta tarde que o homem pode ter esquecido de você, mas o Senhor vai mandar te chamar, o Senhor vai mandar te exaltar, o Senhor vai fazer você conhecido, o Senhor vai tirar você desse estado que você está, porque chegou o tempo do Senhor lembrar de ti. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, porque o Deus que eu falei aqui, que lembrou de José, o Deus que eu falei que lembrou de Asaf, o Deus que eu falei que lembrou de Mefibosete, é o mesmo Deus que vai lembrar de você no momento certo. Portanto, prepare-se. O Rei Senhor Jesus vai mandar te chamar e vai entregar aquilo que você almeja nas tuas mãos ainda neste tempo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.